apresentação aí, por gentileza. Enquanto coloca ali, queria agradecer já o convite mais uma vez, segundo momento que eu estou subindo aqui no palco agora para a palestra. Muito, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui. Então, olha só, para o tema dessa minha fala, eu escolhi falar sobre monitoramento de longo prazo da biodiversidade. Monitoramentos são frequentemente solicitados em programas de monitoramento por conta de consultorias ambientais, vários outros programas. E eu vejo que no Brasil a gente precisa ainda melhorar muito a maneira como esses monitoramentos são feitos, tá bom? Então eu vou falar uma frase aqui, onde eu vou buscar reverter a amnésia ambiental, daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso, e fazer um planejamento para o futuro. Como a gente já veio falando aqui, né, das direções que o biólogo precisa olhar, cada hora a gente adiciona mais uma direção, eu vou colocar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e agora eu vou colocar para trás também, não é? Tem que ser igual coruja, a gente tem que ser capaz de virar e olhar lá para o fundo. Então vamos lá. Antes de eu avançar sobre a ideia de amnésia ambiental, vamos falar da importância dos monitoramentos de longo prazo. Então, a primeira importância que eu queria destacar é que eles oferecem elevado grau de validação científica. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez vai ajudar vocês a entender o que é isso. Suponhamos que no ano de 2013, uma nave extraterrestre pousasse em Minas Gerais e iria ver a cidade em festa, porque aconteceu uma coisa muito importante naquele momento. O Atlético Mineiro tinha ganhado a Libertadores. E esses extraterrestres voltariam para o planeta de origem deles, impressionados com o Atlético, falando, meu Deus, que time de futebol poderoso, né? Bom, mas quem estava no Brasil durante o século XX e XXI vai ver que isso foi uma anomalia. O normal é o Atlético Mineiro ir para a Libertadores e perder. Então, o que acontece? Para a gente ter uma validação científica, mostrar, puxa, isso não foi obra do mero acaso, porque se você disputa um campeonato durante 100 anos, um dia, por acaso, você vai ser campeão. Mas se você disputa um campeonato 1, 2, 3, 4, 5 vezes e é campeão dele sucessivamente, isso mostra um sinal muito forte. Então, quando a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo várias vezes, a gente fica muito mais seguro, a gente tem um nível de certeza muito maior de que a gente está próximo da verdade. Monitoramentos de longo prazo também permitem detectar mudanças graduais ao longo de períodos dilatados. Se eu observo a data de início da reprodução de uma determinada espécie de passarinho hoje e comparo com a data do ano passado, provavelmente eu vou ver que as datas são mais ou menos as mesmas. Mas se eu comparo com dados de 100 anos atrás, eu vou começar a observar que a coisa está mudando, que as mudanças climáticas estão entrando em ação, está empurrando numa ou outra direção a data de reprodução. E se eu olho em longo prazo, eu também vou ver que padrões que emergem em escalas temporais amplas. Tem ótimos estudos em ecologia mostrando aqueles ciclos predador-presa, que às vezes se repetem em intervalos de 7 anos, 10 anos, dependendo da espécie. A gente vai ver flutuações que acontecem de forma cíclica, acompanhando, por exemplo, eventos de El Niño e de Laninha. Então, ou seja, são super importantes esses estudos. E por isso, então, eu vou fazer uma defesa desse monitoramento trabalhando em 3 eixos temporais. O primeiro é esse que eu falei da coruja, a gente vai olhar para trás, que é a ideia de reconhecer e desfazer a amnésia da paisagem. Esse é um conceito que eu gosto muito dele em ecologia, não é um conceito muito difundido, apesar de ser um conceito antigo, né? O que seria essa amnésia da paisagem? É a perda da memória coletiva sobre como eram os ambientes naturais antes das transformações humanas. Aqui no Mato Grosso, essa mudança está acontecendo agora. Todo mundo sabe, não, aqui era floresta amazônica até 5 anos atrás, aqui era cerrado até 10, 20 anos atrás. Mas se você vai para Minas, que já tem uma história de ocupação humana muito mais antiga, 300 anos de destruição, a gente muitas vezes esqueceu de como que era. Então, vou dar um exemplo para vocês de como eu estou trabalhando para desfazer a amnésia da paisagem no Triângulo Mineiro. E essa aqui, olha, é uma imagem do mapa Biomas mostrando o Triângulo Mineiro, que é limitado ao norte pelo Rio Paranaíba, ao sul pelo Rio Grande, e é uma área super importante para o agronegócio no estado. Se você vai lá na região do Triângulo, você vai ver paisagens ocupadas basicamente por pastos, plantações de soja, grandes cidades, e aqui em amarelo a gente está vendo isso, ó. Amarelo é tudo área agrícola, verde são os remanescentes de vegetação nativa muito perturbados. E aí,
como que era essa paisagem do Triângulo Mineiro no período pré-colonial. Será que a gente consegue resgatar ela? Porque hoje a gente esqueceu. A gente olha aquilo ali e acha que é normal, acha que é aceitável. Então vamos tentar desfazer essa amnésia fazendo resgate de dados históricos. Para isso, então, a gente tem a sorte de vários naturalistas importantes do passado terem passado pelo Triângulo há 200 anos, 150 anos atrás. E aí tem uma turma da pesada que visitou a região, né? O Saint-Hilaire, o Natrer, o Lunde, só para destacar alguns mais famosos. E aqui são as localidades por onde esse pessoal coletou dados, fez registros observacionais e tudo mais. Então, joia, a gente já sabe quem passou. Vamos agora ver o que esse pessoal contou para a gente, o que eles coletaram. Então, vamos lá. Aí começa a vir dificuldade, né? A gente tem que, às vezes, acessar um material que não está disponível tão facilmente. Hoje melhorou muito com a questão de digitalização, né? Então, aqui é um livro do Eschwig, onde ele narra, na forma de diário, todas as localidades que ele visitou, descreve a paisagem, as tribos indígenas que viviam no Triângulo. Está em alemão, escrito em caractere gótico, né? Complicado de ler. Olha. Esse é um E, esse é um S. A gente copiar isso aí e colocar no Google Translator lá, ele não consegue. Mas a gente tem ferramentas para isso, né? O Google Lens ajuda demais. Você só aponta o celular e ele já traduz, e traduz muito bem. A gente consegue ler, ou seja, tem informação que hoje está acessível e hoje a gente consegue ler. Outra forma é a gente ir nos museus de história natural, que reúnem muito material. Então eu visitei o Museu de Berlim, por exemplo, e aqui alguns exemplares coletados pelo BEM em 1847, ou seja, quase 200 anos depois, os exemplares estão lá em bom estado, a gente consegue analisá-los. A gente também pode escrever para o curador do museu e falar, olha, me manda por favor o que você tem de dados. Aqui é uma foto do livro de tombo do Museu de Munique, na Alemanha, mostrando para a gente, olha, coleta de bicudo, que é uma espécie que estava considerada extinta em Minas Gerais até recentemente, que foi coletado lá, uma sériezinha, inclusive, tá? Há pouco mais de um século. E em alguns casos é mais simples, né? O material já está digitalizado, já está todo tabulado lá no GBIF, a gente pode baixar esse material e analisar. Então, depois que a gente garimpa isso tudo, vamos ver o que eu consegui descobrir do passado para poder olhar para o presente e tentar enxergar o futuro. Então, as paisagens originais, vou dar um exemplo muito rápido aqui, olha, isso aqui é o limite, tá? De Minas com Goiás. Aqui é o Triângulo Mineiro, aqui é Goiás. Esse é o Rio Paranaíba, ele corre de lá para cá, ele foi barrado nesse ponto, tá? Isso tudo é o Lago de Itumbiara. E o Saint-Hilaire veio descendo por aqui, ó. Ele fez esse trajeto, que hoje está devastado. Hoje é represa, várias das estações de coleta dele hoje estão debaixo d'água, tá? O entorno é tudo pastagem degradada. Vamos perguntar ao Saint-Hilaire, o que foi que você viu lá na época? Conta pra gente. E ele vai falar, ó, ambas as margens do rio Paranaíba são cobertas de matas assaz vigorosas, as quais se estendem, aqui era o ponto de travessia, até a aldeia do Rio de Pedras. A gente está falando ali em mais de 20 quilômetros de mata e mata atlântica. Fala, caramba, tinha mata atlântica no Triângulo Mineiro, né? Que coisa impressionante. Mas não é impressionante, se você abrir um atlas escolar de Minas, olha lá a mata. Só que a gente esqueceu que isso um dia foi mata. É tanta degradação que a gente sequer lembra, ou quando vê um atlas daquele, fala, ah, será? E é. Vamos ver os bichos que essa turma encontrou? Vamos ver as paisagens? A gente tem mais dados agora para a margem de baixo do triângulo, a margem sul, que é o Rio Grande, né? Então tem esse relatório da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, de 1913, onde eles fizeram um reconhecimento do Rio Grande para tentar buscar potenciais econômicos ali da região. E essas são algumas imagens que estão no relatório, a gente já tem fotografias da época, tá? Mostrando, olha, as margens do Rio Grande cobertas por florestas exuberantes, tá? Com vários saltos maravilhosos ao longo do Rio Grande. Todos esses saltos já hoje estão submersos, viraram hidrelétricas, tá? Não sobrou nenhum. Vamos continuar vendo as imagens da expedição, olha, o pessoal descendo de canoa, né? Pelos rápidos, pelas corredeiras, e fazendo os acampamentos, né, limpando rapidamente ali a floresta para poder montar o seu acampamento, mostrando que mata exuberante em São Paulo. Você fala, caramba, você tem floresta, devia ter bicho, né, gente? Óbvio. Vamos ver os bichos? Olha essas fotos, gente. Isso é São Paulo, divisa com Minas, galera. Olha a caçada das sucuris que a turma fez um dia lá.
olha os mamíferos, anta, capivara, mutum, bugi, olha os peixes. A gente está no Pantanal, não, a gente não está no Mato Grosso, a gente está em Minas. E o que essa turma viu de ave, né? Um monte de bichos atlânticos que hoje estão extintos. Por exemplo, o pica-pau bufador tem coletas tanto no Paranaíba quanto no Rio Grande. Olha o mapa aqui mostrando. Hoje só ocorre na Amazônia, em uma faixa estreita da Mata Atlântica, mas antigamente ele chegava aqui, ó. Hoje só sobrou nos grandes remanescentes de Minas, onde ele está super ameaçado. E ainda mais interessante, são os bichos que a galera não encontrou na época. Quando a turma passou, eles não registraram, por exemplo, quero-quero, não registraram pomba asa branca, que são bichos super comuns em áreas degradadas. Não registraram o bigodinho, né, que é nosso objeto de estudo lá em Florestal. Hoje é uma espécie onipresente no Sudeste. A gente fez um estudo recente demonstrando que ela só chegou em Minas Gerais na década de 60, só chegou no Rio de Janeiro na década de 80 e foi chegar no Rio Grande do Sul nos anos 2000. Um franco processo de expansão de distribuição geográfica dos bichos que gostam de áreas degradadas, dos cavaleiros do apocalipse, como a gente gosta de falar, né? Que eles vão acompanhando a destruição, a tragédia. O outro eixo é o eixo presente, que a gente vai monitorar o que a gente está vendo fotograficamente no momento. Eu não vou estender nesse eixo, não, que isso a gente geralmente faz nos programas e faz muito bem. Agora eu vou olhar para o futuro, que eu acho que é um outro ponto de melhoria, né? Que a gente precisa trabalhar muito nos programas. Para olhar para o futuro, a gente tem que delinear protocolos de monitoramento com frequência, detalhamento e longitude temporal compatível com os objetivos do meu estudo. E como que eu vou saber a melhor forma de delinear isso? Eu tenho que lembrar uma coisa importante, que monitoramento da biodiversidade é uma ciência. E, portanto, eu preciso de ter as minhas hipóteses e as minhas predições muito claras desde o início. Isso que vai permitir que eu delineie os meus experimentos, a minha coleta, e já trace desde o início os testes estatísticos que eu vou fazer. Então, vou dar 2 exemplos aqui para a gente já ir fechando. Vamos dizer que eu esteja interessado no monitoramento populacional de uma espécie qualquer. Tá? Então, um empreendimento, botei um evento aqui, pode ser, por exemplo, construção de uma hidrelétrica, ele vai causar impactos negativos sobre as populações da minha espécie indicadora. Eu tenho que escolher muito bem uma espécie que vai responder às minhas perguntas, né? E esse impacto negativo vai ocorrer tanto em escala espacial quanto temporal. Então, lembra, eu estou falando de uma hipótese, né? Eu estou ainda no mundo das ideias. Para isso, eu preciso agora derivar as minhas predições. O que é a predição? É a variável que eu vou medir no campo e que vai aparecer no meu gráfico. Então, vamos lá, predições. Vou botar alguns exemplos aqui. Ocorrerá uma redução do tamanho populacional da espécie indicadora ao longo das campanhas de monitoramento. Ocorrerá uma redução do tamanho da ninhada, nas taxas de eclosão e no sucesso reprodutivo da espécie indicadora e por aí afora. Eu posso derivar várias predições. E aí eu vou construir o meu projeto de monitoramento, né? Aqui a gente vai, olha, chuva seca, ou seja, 4 anos e meio de monitoramento, tá? Mostrando o número de indivíduos adultos. O que a gente vê? Que ao longo do tempo a gente tem uma flutuação, flutuações populacionais são normais. E a gente vê uma coisa interessante, olha, nada extremo está acontecendo. Provavelmente essa minha população está até crescendo um pouquinho ao longo do tempo, o que pode ser bom sinal, né? Se a gente estiver lidando com uma espécie que a gente está preocupado com a conservação. E a gente vê o monitoramento dos jovens variando. Fala, pô, mas tem hora que os jovens somem? Não é que os jovens somem, é que os jovens se tornam adultos. Por isso que eles desaparecem, tá? Da minha amostragem. Vamos agora para o monitoramento de comunidade, né? Aí eu coloquei aqui, ó, o evento. O que pode ser o evento? Pode ser um evento de fogo, pode ser um El Niño, pode ser algo que tenha acontecido, que eu estou imaginando que vai impactar a minha comunidade na área diretamente afetada, que é a área que eu estou interessado em estudar. E para isso eu vou precisar de ter controles. Muitas vezes eu não tenho dados prévios, não é? Então, qual vai ser a estratégia que eu estou adotando aqui? Eu vou comparar aquela minha área com controles que são, no caso, uma área de referência, ou seja, são aquelas áreas adjacentes, similares, que eu estou imaginando que sofrem os mesmos impactos de fundo e por aí afora, e posso também utilizar unidades de conservação. E aí eu gero predições.
A área diretamente afetada irá apresentar uma menor riqueza e diversidade de espécies. A composição de espécies nessa área diretamente afetada vai ser distinta das encontradas nas áreas de referência, unidade de conservação. E, por exemplo, as comunidades encontradas nas áreas diretamente afetadas sofrerão maiores alterações de riqueza, diversidade e composição. É claro, se elas sofrerem um impacto, ou elas vão se recuperar ao longo do tempo, ou a gente vai observar o que? Flutuações mais dramáticas, né, nessas minhas variáveis. E aí eu vou colocar, olha, os meus gráficos, tá? Riqueza de espécies, né, com as minhas unidades amostrais, fazendo a comparação, faço os testes estatísticos apropriados. Para a comunidade, no caso, a gente optou aqui por fazer uma NMDS, que vai comparar a composição de espécies das comunidades, mostrando que uma grande sobreposição, ou seja, elas não são muito diferentes, né? Elas são muito parecidas. Para ver essa questão ao longo do tempo, eu posso usar, por exemplo, uma análise de beta-diversidade temporal, por aí afora, tá? A gente precisa ser criativo e conhecer de estatística para fazer. E por fim, tá, para a gente acabar aqui, mas não menos importante, se você vai fazer um monitoramento de longo prazo, é super importante que você tenha uma base de dados com arquitetura planejada desde o início, porque você quer garantir a qualidade, integridade e possibilidade de reutilizar os dados em projetos futuros. Você não pode simplesmente ter isso anotado numa caderneta de campo, você ter isso numa planilha Excel perdida no computador de algum membro da equipe. O ideal, se é uma empresa de consultoria, por exemplo, que tenha uma equipe de informática com profissionais capacitados para construir essa arquitetura da base de dados, ou que você utilize plataformas desenhadas com este objetivo. Vou aproveitar aqui para divulgar um projeto que a gente trabalha, é uma parceria com várias instituições europeias, que é o Spybird. Se você trabalha com dados de monitoramento reprodutivo de aves marcadas individualmente, a plataforma já existe. Basta você utilizar ela de forma gratuita, tá? Se cadastra, você tem a qualidade dos dados garantidas, você tem a privacidade e garantia de que ninguém vai acessar esses dados e utilizá-los. Então, eu queria agradecer muito pela oportunidade, deixei meus contatos aí, se alguém quiser saber mais sobre o Spybird, discutir um pouco mais de monitoramento, estou disponível. Obrigado mais uma vez ao CRBio e todos os nossos parceiros aí. Obrigado, pessoal.